Recurso Smart Force, ok? É a maneira com que esse plástico vai aplicar sistemas de força distintos aos dentes, não é verdade? Para diferentes tipos de movimento. Eu tenho que entender. Essa é a parte mais longa do nosso bate-papo de hoje. Por quê? Porque eu tenho que entender o plástico, como ele aplica força, não é verdade? Para eu imaginar o dente e assim dominar a biomecânica dos alinhadores ortodônticos. Pode parecer um pouco abstrato no início, mas cada vez mais, usando o sistema no seu dia a dia do consultório, a gente começa a enraizar esses conceitos, começa a ficar mais claro, é como se de repente viesse um insight, não é verdade? Então, num primeiro momento, pense como o plástico reage com o dente, né? Aquela frase do Willie Dyer. Daqui a pouco isso vai ser enraizado na cabeça de vocês. Mas vamos lá, os recursos Smart Force nada mais são do que características no design dos alinhadores Invisalign, projetadas para permitir que os aparelhos apliquem os sistemas de força ideais aos dentes, tanto a um dente de maneira individual como a um grupo de dentes, onde tudo é pensado, direção, magnitude e ponto de aplicação dessas forças. São otimizados, são pensados pelo algoritmo, para quê? Para otimizar o meu resultado. É aquilo que a gente citou anteriormente, né? Augmented Intelligence, ou inteligência aumentada. Ou seja, a gente utilizar essa tecnologia ao nosso favor. Então, eles são automaticamente inseridos pelo software, esses recursos Smart Force, de acordo com o movimento a ser realizado ou também, às vezes, pela minha preferência. Eu posso pedir para trocar, e é aí que a gente daqui a pouco vai conversar. Eles podem ser inseridos também tanto no desenho do plástico, no desenho do alinhador, como os Power Reads, a gente vai ver daqui a pouco, quem ainda não conhece vai conhecer. As áreas de pressão, que a gente não enxerga olho nu, mas ela está lá e ela está apontada, né? No meu guia de movimentos dentários, no meu guia de tratamento do Invisalign, ou ainda necessitar a aplicação de resina composta colada ao dente numa configuração pré-definida. São os attachments, de preferência os attachments otimizados. Por quê? Porque eles têm um sistema de força ainda mais elaborado. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos conhecer melhor esses diferentes recursos do alinhador Invisalign. Botões em resina composta, rampinhas, como o paciente costuma denominar, são os famosos attachments, são saliências aderidas ao dente para que o movimento seja efetivo. Eu sempre costumo explicar para o meu paciente que muitos dentes têm um formato expulsivo, como uma pazinha, os incisivos, um cônio canino. Como que dentes com essa configuração, banhados por saliva, vão ser bem movimentados caso o plástico não tenha um ponto de apoio? Isso são os attachments. A gente tem que explicar isso para o paciente, não é verdade? São então colados nos dentes com resina composta. Eles permanecem ao longo do tratamento. Tá? Eu posso inserir um, remover outro? Pode. Eu gosto de manter ele ao longo de todo o tratamento. Por quê? Já teve vezes no passado onde um attachment era inserido ao longo do tratamento e daí o que acontecia? Ou removido, né? No caso, um attachment removido ao longo do tratamento, a próxima placa vinha lisa e não encaixava, porque eu esqueci de chamar o paciente naquele estágio, remover o attachment e inserir a placa com perfeição. Então, em função disso, eu tento sempre bolar attachments que ficam ao longo de todo o tratamento. Attachments, então, são saliências de resina coladas por meio de templates. A empresa manda um template, um guia, tá? E a gente insere nesse guia, nesse casulo do guia, e ele é diferente do alinhador porque ele é mais fininho, permitindo com que eu remova o guia sem quebrar o attachment, tá ok? Ele é menos resistente. Então eu vou preencher com resina composta. O que eu uso? Resina incisal, porque dela mimetiza com qualquer tonalidade de dente. Eu particularmente uso a Z100, tá? Da 3M, porque eu gosto da consistência dela e porque tem bastante carga. O preço é baixo, enfim, é um bom custo-benefício ao meu ver.
Então, com a finalidade de auxiliar nas movimentações dentárias e, com isso, aumentar a retenção e aplicação de forças otimizadas nos dentes, ok? Então, tá aqui, ó. É isso. Vem o template, eu insiro, vejo se está entrando bem, se não tem deformação, né? Está tudo certinho. Preencho com resina, quer seja a resina da sua preferência. Tem gente que usa flow, tem gente que usa outras resinas com maior carga, menor carga. Enfim, os trabalhos mostram que desde que seja uma flow com carga ou outras resinas, tem o mesmo resultado clínico. Então preencho, claro, já fiz o condicionamento ácido do dente e adesivo e vou inserir essa resina. Polimerizo e depois removo excessos assim que eu tirar o template da boca. Ok? Lembrando que esses attachments podem ser convencionais, eles apresentam 3 desenhos básicos, retangular vertical, retangular horizontal ou elipsoide. O elipsoide hoje muito pouco usado, sendo que esses retangulares eu ainda posso biselar, ou seja, jogar uma das faces em direção à oclusal ou à cervical. A gente já falou sobre isso em outros webinars, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, que lá tem muitas informações. Attachments convencionais, o que seriam esses? São colocados no modelo pelo algoritmo ou pelo doutor, eu posso inserir e posso inclusive arrastar ele para um lado para o outro, biselar. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade através do software do CleanCheck. O controle 3D me permite movimentação do attachment convencional, tá ok? Eles também podem ser ajustados para proeminência, ficarem mais salientes, com mais retenção e grau de biselamento, como a gente falou anteriormente, tá? Tudo isso eu mostro em outros webinars passados, dê uma acompanhada lá, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar mais sobre a tecnologia Smart, que é mais inteligente, né? Porque ela foi projetada e calculada pelo algoritmo da Line. Sempre que puder, eu utilizo, então, attachments otimizados, né? O attachment otimizado tem tamanho, eixo e anatomia da coroa, determinando a forma, posicionamento, né? Eixo desse attachment otimizado. Então, eu não consigo biselar, eu não consigo arrastar ele mesmo com o CleanCheck controle 3D. Ele já vem pré-determinado pela empresa. E ainda possui, claro, uma face ativa, onde aqui vai ter uma pressão adicional do alinhador. Guilherme, quer dizer que o alinhador não aplica pressão aqui? Aplica também. Mas aqui o sistema de força está atuando com primazia, criando inclusive áreas de alívio em direção aonde eu quero que o movimento aconteça. Então não é simplesmente um setup digital, como a maioria dos outros alinhadores que vão movimentando o dente ao longo, né, do rebordo alveolar. Não, existem áreas de pressão adicional, áreas de alívio, e é por isso que o sistema Invisalign é tão diferenciado, não é verdade? Vamos entender um pouco mais esses recursos e attachments do Smart Force. Por quê? Porque dependendo do tipo de movimento e dos dentes, existem attachments diferenciados. Para a rotação de caninos superiores, inferiores e pré-molares superiores e inferiores, existem esses designs de attachments. São attachments otimizados para a rotação desses elementos dentários. Tá? Então, quando eu quero rotação e o algoritmo já vê que existe a necessidade de um movimento de 5 graus ou mais, o que acontece? Pimba, o algoritmo dispara um attachment como esse. E o movimento vai se dar no máximo de 2 graus em cada par de alinhadores, em cada estágio de movimentação. Ok? Se eu quero extrusão, quer seja de incisivos superiores e inferiores, quer seja caninos e molares, eu tenho attachments otimizados de extrusão, para a extrusão individualizada desse dente. Então, quando o algoritmo vê que para obter uma oclusão perfeita, esse dente necessitou de 0,5 milímetro ou mais de extrusão, ele vai inserir esses attachments otimizados nos dentes.
sendo que o movimento está na casa de 0,25 milímetros por estágio. Existe também, em muitos casos, a necessidade de extrusão em grupo da bateria antero-superior. Então, o algoritmo, quando ele percebe meio milímetro de extrusão, no mínimo, para cada um desses dentes, ele põe um attachment multidente, de dentes múltiplos, para a extrusão de todos os incisivos superiores. Aqui eu vou ter uma taxa de movimentação de 0,25 no máximo por estágio. O algoritmo calcula tudo isso. Por que eu falo no máximo? Porque o Smart Stage, que é o último pilar, o terceiro pilar, vai programar para mim a velocidade ideal. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com os recursos Smart Force, que são os attachments otimizados. Aqui, partindo para attachments de controle de raiz. Esses attachments são inseridos em incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e até nos laterais aqui dele não tem esse binário, ele tem só um attachment único. Muitas vezes porque o lateral tem uma coroa clínica mais curta, não é verdade? Eles são inseridos pelo sistema quando o ápice radicular precisa se movimentar no sentido mesodistal, numa ordem de 0,75 ou mais. A taxa de movimento por estágio é de 0,25. Existem também attachments múltiplanos. Quando esse incisivo lateral precisa de extrusão, inclinação de coroa, rotação, intrusão, enfim, movimentos múltiplos, esses incisivos laterais recebem os attachments otimizados multiplano, que além do attachment tem também, muitas vezes por palatino, áreas de pressão diferenciada, áreas de alívio. Então, vocês estão vendo o quão inteligente é esse sistema biomecânico, não é verdade? Aqui são os gatilhos para inserção desses attachments para diferentes tipos de movimento e a gente vai ter uma velocidade máxima de 0,25 milímetros por alinhador ou 2 graus quando a gente quer rotação e extrusão, intrusão, enfim. Attachments multiplanos também existem para os dentes posteriores, como a gente visualiza aqui. São os attachments multiplanos para molares, tá ok? Quando eu quero rotação, intrusão, extrusão, esses attachments são inseridos pelo algoritmo. Os gatilhos são 5 graus de rotação, tá? E intrusão e extrusão associada, ok? A taxa de movimento também é 0,25 ou 2 graus. Existem attachments de suporte, de ancoragem, quando eu quero intrusão de incisivos centrais superiores, o algoritmo percebe que essa intrusão tem uma magnitude maior ou igual a 1 milímetro, tá? Desses incisivos centrais, ele insere attachments otimizados de suporte para os incisivos laterais. Olha aqui, ó, o canino também, se ele tem intrusão, o algoritmo vai entender isso e vai inserir esses attachments, tá ok? A taxa de movimento é de 0,25, ok? Existem attachments de suporte, de ancoragem também, para mordida profunda. Quando eu preciso intrusão de incisivo, o algoritmo enxerga isso e insere attachments nos pré-molares, para ter ancoragem, para o alinhador não escapar ali daquela região intermediária, que precisa ter retenção para nivelar a curva de Spee, não é verdade? Então, o algoritmo dispara isso quando existe uma intrusão anterior de 0,25 milímetros ou mais, ou também quando tem extrusão desses dentes tentando nivelar a curva de Spee por extrusão posterior. O movimento é de 0,25, ok? Existem também, quase terminando aqui, os attachments otimizados para casos de extração. Então, esses attachments podem ser inseridos tanto para o controle de raiz de canino, como para o controle da unidade de ancoragem. Esses attachments, então, são inseridos para casos que eu preciso de muito controle de ancoragem, casos de ancoragem posterior moderada à máxima, ok? Esse sistema também é bem completo, porque para casos de extração, esse sistema cria condições biomecânicas otimizadas, sistemas de força,
para a intrusão dos incisivos. Ele cria, se eu percebo aqui, o quê? A fazer uma correção radicular, eu posso inserir lá no template de attachment recursos como casulos para eu colar um power arm. Olha só que interessante. Ele também bola pônticos otimizados. O que são os pônticos otimizados? É claro, o paciente não gosta de ter uma área dentro ali. Então ele cria pônticos com uma dimensão um pouco reduzida no mesodistal para que o plástico abrace todo o dente aqui. E aqui controle bem o movimento do pré e do canino. Interessantíssimo, não é verdade? Aqui a gente vai ver outro recurso do Smart Force, que seriam o quê? Os Power Ridges. Esses são como lombadinhas no desenho do alinhador para aplicar torque. Ele promove então uma pressão na superfície vestibular cervical, em alguns casos na superfície lingual incisal, de incisivos que precisam de retração associada e torque, para promover um melhor controle biomecânico do movimento, ok? Aqui a gente pode perceber esse Power Ridge inserido no incisivo central e aqui também no incisivo lateral, tá menos evidente porque a foto está mais ortogonal, está de frente, mas aqui no incisivo central dá para perceber bem, ok? Esse Power Ridge sempre vai ter essa força, em alguns casos ele acaba intruindo um pouquinho o dente. Então o que acontece? Se tem um movimento de extrusão junto com o dente, às vezes ele não vai conseguir ler tão bem a extrusão. Mas ele é muito efetivo para o torque, sim. Só cuidem com esse detalhe, tá? Se ele tiver um movimento de extrusão desse dente e for o principal a ser feito, às vezes um attachment, né, biselado ali para extruir e controlar o torque é o melhor. Tá ok? Mas muitas vezes, né, a gente quer intrusão, controle da sobremordida, então esse recurso funciona muitíssimo bem, ok, pessoal? Quando que esses recursos são inseridos automaticamente pelo software? Esse Power Ridge por vestibular, eles são inseridos em incisivos, tanto superiores como inferiores, quando existe a necessidade de 3 graus ou mais de torque. Ele vai aplicar 1 grau por estágio, 1 grau de torque por estágio. Em alguns casos, como eu falei para vocês, quando eu preciso de torque e retração de incisivo, o algoritmo faz também o quê? Um Power Ridge adicional na lingual por incisal, tá ok? É quando eu preciso de mais de 3 graus de torque mais a retração da bateria anterior, por diastemas, espaço de extração, enfim. Aqui eu vou ter 1 grau de movimentação por estágio e 0,25 milímetros de retração, ok? Outro recurso que eu acho fantástico do sistema Invisalign são as áreas de pressão. Elas não são visíveis no alinhador, só naquele guia do movimento, né, onde ele vem achurado movimentos de intensidade moderada ou avançada em azul ou preto, respectivamente, né? Lá também vem bolinhas acinzentadas que são as áreas de pressão. São recursos que promovem uma pressão nessa superfície lingual próximo ao símbolo dos incisivos para redirecionar a força e ter um movimento de intrusão puro, ok? Esses recursos são fantásticos. Aqui a gente vai ver os Precision Bite Ramps, outros recursos que nas preferências clínicas eu venho a inserir e como a gente vai falar daqui a pouco, em breve a gente vai ter nas preferências clínicas a possibilidade de inseri-los automaticamente quando a intrusão do incisivo inferior for maior ou igual a 1,5 milímetros. Eles são intrínsecos no alinhador, estão no desenho do alinhador. Não devem ser preenchidos com resina composta, não são attachments esses recursos. É uma almofadinha, um bite ramp, é uma batente de mordida para o paciente ocluir. Ele vai promover desoclusão posterior e facilitar a extrusão desses dentes posteriores, ou até mesmo a intrusão dos incisivos inferiores. Ele aumenta muito a previsibilidade de intrusão inferior para o nivelamento da curva de Spee, ok? Ele pode variar o tamanho e posição ao longo do tratamento. Por que aqui tem um asterisco? Porque existem os bite ramps comuns, que esses não mudam.
e eles geralmente vão nos caninos, ok? Eles ficam sempre na mesma posição e com a mesma dimensão. Agora, olha só esse vídeo que interessante, ó. Esse é o Precision, é o calculado pela Invisalign. Por quê? Porque a partir do momento que o incisivo inferior começa a intruir, ele vai aumentando de tamanho, mudando de posição. Olha que bacana. Olha o incisivo lateral ali, ó. Estão vendo? Ele está mudando, ó. Ele mudou ao longo do tratamento, olha só. Bacana, não é verdade? Então a gente consegue visualizar isso daí, ok? Perfeito, pessoal. Vamos lá. As áreas de pressão são inseridas quando o algoritmo vê uma intrusão igual ou superior a 0,5 milímetros. Eles são inseridos em incisivos e caninos inferiores e eles promovem uma taxa de movimento de 0,25. Os Precision Bite Ramps, né, eles são inseridos e pensados, como a gente já viu ali pelo software, ou posso pedir os Bite Ramps convencionais. Geralmente, para canino só tem convencional, tá? E os Precision tem para incisivos superiores. Tá ok? Daqui a pouco vai ter um gatilho para colocação de 1.5. Outro recurso fantástico, que daí eu não preciso ficar recortando em cada alinhador, são os Precision Cuts, quer seja para encaixe de elástico, quer seja para colagem de botão. Assim já vem tudo recortadinho, toda a sequência, porque quando eu preciso colar um novo botão, é um tanto quanto trabalhoso ficar recortando em cada alinhador, abrir, né, o saquinho e ficar tirando ele. Isso que eu tenho aí, né, aquele alicate, né, da Rufrid, que facilita muito, o corte sai preciso. Mas hoje, por exemplo, eu colei 3 botões no paciente para finalizar com elástico intermaxilar e tive que recortar várias placas. Então imagina se eu não tenho um bom alicate que faz esse recorte bem feito. Aqui o sistema Invisalign, para o quê? Para o grosso do meu tratamento, porque eu acabei de citar um caso que precisava só para finalização, mas imagina se eu tivesse que fazer isso para todo o tratamento. Muitos casos eu não faço essa intercuspidação por elástico. O sistema já me encaixa bem a mordida. Mas o que eu faço? Então, eu uso os Precision Cuts para elásticos intermaxilares quando eu sei que eu vou ter que usar para correção de uma classe 2, classe 3, enfim. Inúmeras necessidades de tratamento que a gente sabe, que a gente visualiza no dia a dia do consultório, não é mesmo? Então aqui está a ranhura para encaixe e o recorte para botão. Isso daí já vem recortadinho nos meus alinhadores, né, pela fábrica, polidinho, muito bem feito, ok? Indicadores de uso. Esses indicadores são muito legais, os pais adoram para pacientes adolescentes, né, crianças. São pontos bilaterais no arco superior, corados em azul, cuja cor desbota com o uso do alinhador, como resultado do contato desse com a saliva do paciente. Tá ok? Nem precisa avisar isso para ele, né? Porque senão ele vai periga ficar cuspindo num copo para enganar o pai e a ti, né? Então não vamos dar essa colher de chá. Só tem que avisar para ele que esse daqui é a tua bola de cristal, né? No dia 1 tá bem azuladinho e ao longo da semana, enquanto ele vai usando, não vai ficar branco, vai ficar menos azulado, ok? Ele vai desbotar quando utilizado de 20 a 22 horas por dia, tá ok? Eu tenho que também ter ciência que se o paciente me relata na anamnese que tem muita alergia, já escutei, eu nunca tive, mas já escutei relatos de que tem alguma alergia, então a gente tem que cuidar quanto a isso, tá bom? Pônticos. Os pônticos já vêm feitos pelo Invisalign. Maravilha, não é verdade? Quero preenchê-lo, posso preenchê-lo com resina composta aqui, né? Para preencher com resina composta, eu tenho que dar uma asperizada de leve, às vezes fazer um orifício por lingual palatino para prender bem essa resina composta. Hoje eu faço o quê? Eu pinto com uma tinta da Reliance, muito boa, tá ok? Só não pode usar resina acrílica. O calor da resina acrílica vai deformar o nosso alinhador Invisalign, ok? Então não usem resina acrílica. Ou usem a tinta da Reliance, ou usem a nossa resina composta que tem no consultório, mas daí tem que preencher todo o casulo, tá ok? Guilherme, região anterior. Não quero que o paciente tire o alinhador e fique, né, sem dente. Existe outra possibilidade? Existe. Tem como colar esse pôntico no dente que está menos mal posicionado, mas bem posicionado então, né, na verdade. Cola ali e pede para o técnico movimentar sempre esses dois dentes em conjunto. Faz um alívio, né, aqui no alinhador,
quer seja digitalmente, pede para o técnico reduzir a margem gengival desse dente em questão, para ele não deslocar o ponte que vai estar aderido ao dente, né? E dá para fazer assim. Mas esse recurso eu digo que não é de todo mal, porque obriga o paciente a usar bem o alinhador, não é verdade? Então, vamos lá. Guia de erupção. Essa guia de erupção é fantástica. Por quê? Porque essa guia de erupção é diferente para o Invisalign First e para o Invisalign de adolescente. Quando a gente vai prescrever um caso, a gente não deve botar adulto, adolescente, criança? Por quê? Porque, por exemplo, criança tem guia de erupção para incisivo, permanente, molar. Já o adolescente tem para canino, pré-molar, o adulto não tem guia de erupção. Então a gente tem que ter ciência disso. É um recurso projetado pelo algoritmo da Align para acomodar a erupção natural dos dentes enquanto o paciente está usando o alinhador, tornando possível o tratamento de pacientes que não tenham ainda completado o processo eruptivo dos dentes. Mesmo que o dente ainda não nasceu, pode ser criado um espaço, um casulo, né? Um fantasminha aparece lá no CleanCheck, né? Um dente mais acinzentado em vez de branco, onde vai ter um guia para o dente se posicionar de maneira mais apropriada. Esse tamanho tudo é planejado e calculado pelo algoritmo da Align. Então, claro, ele vai compensar erupções dentárias, permitindo a retenção de espaço para dentes que ainda não irromperam. É muito bom esse sistema, ok? Tem que usar. Precision Wings, para terminar. É um grande salto do sistema Invisalign, por quê? Porque ele permitiu o tratamento ortopédico dos nossos pacientes classe 2. Eu usava muito o Herbst no passado, um aparelho que quebra muito. Então, claro, ele tem vantagem de ser fixo o Herbst, mas ele tem a desvantagem de quebrar muito. Para o dia a dia do consultório é bastante trabalhoso. Então agora os Precision Wings são planos inclinados que vão fazer com que quando o paciente morda, venha deslocar essa mandíbula para frente. Esses recursos vão mudando a sua posição ao longo da terapia. Então são 8 meses onde essa mandíbula vai ser avançada para anterior, ok, pessoal? Certo? Então vamos lá, pessoal. Esses Precision Wings então são formidáveis. Permitiram o quê? Eu avançar a mandíbula em pacientes classe 2, deficiência mandibular que tenham um crescimento ao meu favor. E é um recurso muito bom. Eu uso ele hoje para o tratamento de todas as minhas deficiências. É o meu aparelho de eleição, tá ok? Para tratamento de classe 2 deficiência mandibular.